Gente, tivemos um probleminha normal, né? Esse momento assim de pandemia, às vezes sobrecarrega a internet, deu uma queda aqui, deu um probleminha, mas já está solucionado. Nosso diretor técnico aqui, Haroldo Nascimento, deu resolveu o problema aqui. Então, vamos lá, hoje 30 de julho, como eu disse, né? Agradecendo a sua participação aqui no programa Na Mira da Cidade, né? E mais uma edição da Mira da Cidade para a gente falar dos assuntos ligados à política. Então hoje, 30 de julho, como eu disse, 2020, uma data como hoje, 30 de julho de 1998, há 22 anos, olha só, gente, um fato que aconteceu que chamou a atenção do mundo inteiro. Veio a público supostos encontros amorosos entre a estagiária da Casa Branca lá dos Estados Unidos, Mônica Lewinsky, e o ex-presidente americano Bill Clinton. Nesse dia, a Mônica Lewinsky entregou a um promotor de justiça americano documentos e também um vestido. O promotor Kenneth Starr entregou a ele um vestido manchado com sêmen do presidente. Ela acusava o presidente de ter cometido assédio sexual na época. E aí o caso veio à tona, né? A notícia do relacionamento entre o presidente e a sua estagiária ganhou proporções mundiais, ficando conhecido na época como o escândalo Lewinsky. Mais tarde, Mônica Lewinsky admitiu que manteve relações sexuais com Bill Clinton na época, e aí depois acabou lançando um livro que detalhou o caso com o ex-presidente norte-americano. Um fato que marcou a história da política mundial na época. Então é mais uma situação aí que veio a público, mais um escândalo que abalou a história política internacional. 9 horas e 56 minutos. Agradeço você que está conosco. Pessoal chegando agora para assistir aqui o programa Na Mira da Cidade. Só lembrando que hoje o companheiro Everton Moreira está ausente devido a compromissos, né, pessoais. Não pôde estar conosco aqui nos estúdios da Web Rádio Cidade Mix. Mas o programa continua, eu conto com a sua participação, pode participar conosco aqui ao vivo, fazendo seus comentários. Vamos tratar de assuntos importantes ligados à política nacional, temas que repercutiram as principais capas dos jornais no Brasil e no mundo. E para começar, eu quero falar da polêmica causada ontem pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né? O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, voltou a criticar a Operação Lava Jato. Ele teve uma audiência com os senadores ontem e acabou aí falando que não devia, causou repercussão na mídia, né? Ele disse que república não combina com heróis, né? E que a distribuição de processos na Lava Jato é passível de fraude. Olha, uma acusação muito séria do Procurador da República, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele criticou o fato da Corregedoria do Ministério Público Federal não ter acesso a dados da operação, e isso ele já tinha falado anteriormente, inclusive pediu ajuda ao STF para poder compartilhar de informações sigilosas nas investigações da Polícia Federal na Lava Jato, e ele ficou insatisfeito por não ter obtido uma resposta até agora. E ele acusou o Ministério Público Federal, então, de não dar a oportunidade de ter acesso aos autos das investigações, né? Ao processo de investigação da Lava Jato. E aí ele acabou criticando a forma com que a operação vem sendo conduzida, né? Ele disse que as operações de busca e apreensão da Polícia Federal em gabinetes parlamentares não são concretos, com documentos que apareçam nas mãos e surjam nas mãos dele para ele avaliar, né? E aí ele fez uma live, né, para um grupo de advogados criminalistas da área criminalística que são críticos também da Lava Jato, assim como ele. Na segunda-feira já tinha feito uma live com esses advogados, tinha criticado a Lava Jato. E aí ontem, quarta-feira, junto aos senadores, talvez para agradar senadores da ala petista, da esquerda, acabou criticando a Lava Jato. Então ele falou que a Lava Jato, em Curitiba, a força-tarefa da Lava Jato, funciona como uma caixa de segredos e que os processos são ocultos. Defendeu ainda que existe na Lava Jato o lavajatismo e ele não quer que isso permaneça. Ele explicou o uso do termo lavajatismo, dizendo que o sufixo
final, sufixo ismo, remete à hipertrofia e excessos da Lava Jato. Ele está querendo dizer que a Lava Jato está ocultando processos, isso é muito grave, né? E está reclamando também que os processos não chegam na mão dele, que ele quer avaliar esses processos. Mas olha, quer dizer que ele quer... Para que ele quer? O que ele quer, na verdade, com essas informações? Né? Para que ele quer investigar? Ele quer analisar algo que já foi investigado pela Polícia Federal, né? Já foi investigado por juízes e procuradores envolvidos na força-tarefa da Lava Jato. Ele falou uma forma parecida com os advogados do Lula, chamando de lava-jatismo o processo da Lava Jato, que não é um processo comum de investigação, e sim uma operação de proporções gigantescas. Ele acabou falando igual o pessoal da esquerda, criticando a Lava Jato. Mostrou que está do lado de pessoas condenadas à corrupção, ao combate à corrupção. Atacou a Lava Jato, não pelos acertos que fez ou erros que tenha cometido, mas sim por questões pessoais. Porque ele não teve a atenção que queria, que gostaria de ter tido na Lava Jato. E aí ele fez a crítica, né? Trouxe informações equivocadas sobre a operação, fez acusações sérias de ocultação de processos, né? Porque ele não pode dar uma explicação ao STF o porquê que ele até agora não interferiu também nas investigações ocultas dos ministros do STF, que estão perseguindo os jornalistas de forma inconstitucional. Isso ele não cobrou até agora dos ministros do STF. Ele não foi atrás de cobrar do Dias Toffoli como presidente da Suprema Corte. Por que ele quer se intrometer no combate à pandemia, tirando essa prerrogativa do governo federal e passando aos governadores e prefeitos? O Aras não mandou prender ninguém até agora como procurador-geral da República, nem aqueles que foram condenados, comprovados que estavam envolvidos na Lava Jato. A Operação Lava Jato, por mais que algumas pessoas estejam chateadas com o ex-juiz Sérgio Moro, mas ele teve esse mérito. Ele teve o mérito de implantar uma mega operação de combate à corrupção no Brasil, nunca antes feita no Brasil. A Lava Jato modernizou todo o sistema judiciário brasileiro. Entre 2014 até 2017, houve um processo de civilização da Lava Jato, junto com a comunidade, junto com a população brasileira. Os brasileiros mudaram a forma de ver a política e de pensar a política. A justiça mostrou que todos são iguais perante a lei e que os corruptos podem sim serem presos, condenados, contando com a ajuda de procuradores, promotores, juízes e autoridades do meio judiciário. A Lava Jato deve ser seguida, é um exemplo que deve ser seguido. A Lava Jato trabalhou por muitos anos com uma operação séria e superou as expectativas. A Lava Jato foi muito melhor, foi além do que conseguiu ser feito na Operação Mãos Limpas lá na Itália nos anos 90, e também prendeu os figurões da política italiana. Mas a Lava Jato foi além. Foi um processo bem mais detalhado. A Lava Jato recuperou bilhões de reais. Acabou com uma quadrilha infiltrada na Petrobras, principal estatal nacional. Prendeu bandidos, empresários que eram sócios dos bandidos corruptos no Petrolão. A fala dele foi a favor dessa gente, dos corruptos que se infiltraram num mega esquema político de corrupção. Augusto Aras, então, acabou decepcionando,
acabou fazendo o que não deveria. Acabou, em vez de ele defender e condenar aqueles que deveriam ser condenados, não fez. Lembrando que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, já passaram por transformações importantes na história política, né, e jurídica do Brasil. Nós vamos lembrar aqui de outros procuradores gerais da República. Nós temos aí Álvaro Augusto, Roberto Gurgel, e outros trabalharam com sucesso, garantiram autonomia administrativa e financeira ao Ministério Público, garantias de unidade, independência funcional, imparcialidade. A escolha de um Procurador-Geral da República foi feito depois de um processo de transformação do órgão. O Ministério Público passou a atuar, isso desde 1985, desde o processo da redemocratização após o período militar, houve essa transformação no Ministério Público, no sistema, na forma de trabalho de procuradores da República. Eles passaram a cumprir o Estado democrático de direito, coisa que antes não existia, era uma baderna. E quando estavam no governo militar, estavam nas mãos dos militares. E aí eles acabaram democratizando um pouco o serviço do Ministério Público, as investigações. Acabou cumprindo fielmente a Constituição depois de 1988, um período constituinte na nação brasileira. Então, dos anos 80 para cá, houveram transformações importantes no Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República. Em 1985, foi sancionada a Lei de Ação Civil Pública. Deu mais legitimidade ao trabalho do Ministério Público nas investigações. Responsabilizou o Ministério Público por danos morais e patrimoniais àqueles que eram lesados por falsas acusações, muitas vezes. Então, tudo isso eu estou falando para você que me acompanha nesse momento, e muito obrigado por estar comigo. Tudo isso eu falo para vocês aí, que estão do outro lado, e depois de todo esse processo de transformação, né, o Ministério Público se modernizou, começou a trabalhar de forma constitucional, respeitando a Constituição. E agora, recentemente, com a Operação Lava Jato, foi um exemplo de que a justiça pode ser feita de forma íntegra e honesta. Agora, precisa contar com o apoio do Procurador-Geral da República, e não com críticas. Se ele critica desse jeito uma operação que está prendendo políticos corruptos, é sinal que ele está do lado de quem age de forma corrupta. Ele dá margem para a oposição, os opositores à Lava Jato, acharem alguma forma e usarem seus advogados para achar alguma forma de prejudicar as investigações. Então é isso. Essa é a minha visão. Foi um erro do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ter falado tudo que ele falou no dia de ontem na live, participando com os senadores. Talvez falou para agradar alguns senadores que se opõem à Lava Jato, não sei, para mostrar que ele é imparcial. Talvez seja uma tática jurídica dele, mas deu errado, não deu certo. Ele precisa... E não adianta pedir desculpa depois, porque vai ficar pior ainda. A emenda vai ficar pior do que o soneto, como se diz na frase popular. Ele precisa realmente condenar aqueles, na verdade, punir aqueles que já estão condenados pela Lava Jato. E também não usar o Supremo Tribunal Federal para conseguirem investigar, ver o que está acontecendo na Lava Jato e ter acesso às investigações sigilosas da Lava Jato. A Lava Jato conta hoje com promotores, procuradores, juízes e a Polícia Federal para investigar todos os esquemas de corrupções aí política no Brasil, né? Recuperar a imagem do Brasil lá fora. Então tudo isso, ele está oferecendo toda essa categoria: promotores, juízes, procuradores, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. Estão sendo ofendidos
estão sendo ofendidos órgãos importantes no combate à corrupção pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Confirmando a hora certa, 10 horas e 9 minutos, 10 e 9, agradecendo a sua participação. Mais uma vez eu quero aproveitar aí que você está conosco, né, desejar um bom dia para você, agradecer a sua participação aqui no programa Na Mira da Cidade, que você possa estar conosco aí, aproveitando para deixar aí seus comentários, suas análises, dar o seu bom dia para nós aqui. E vamos conversando aqui sobre os assuntos mais pertinentes aí do Brasil, da política brasileira, da política paranaense, né? Muito importante a sua participação. Deixa eu voltando aqui a falar aqui de alguns assuntos importantes. Outro assunto que eu quero falar é que parece até uma ironia, né? Enquanto a Lava Jato está sendo criticada, né, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ela está trabalhando a todo vapor, está prendendo os corruptos, né, condenando aqueles corruptos que muita gente acha que estão impunes, que não estão sendo investigados. Pensa que está tudo, como disse o Procurador-Geral da República, ele diz que existe processo, investigações ocultas na Lava Jato. Está aqui, ó, para você, Procurador da República, Augusto Aras. Foi condenado essa semana, né? O Silvio Pereira, depois de 15 anos, lá do processo Mensalão em 2005, Silvinho Pereira, como era conhecido, o ex-secretário-geral do PT, depois de 15 anos ele foi condenado pela Lava Jato por receber de presente, como propina, um veículo Land Rover da empresa GDK, uma das principais fornecedoras da Petrobras, que depois essa empresa esteve envolvida no Petrolão. Mas esse presente aí do Silvio Pereira, ex-secretário do PT, a Land Rover, ele ganhou em 2005, em pleno processo do Mensalão. Bem no meio da revelação do Mensalão, a pior crise do governo Lula em 2005, né, o início da desmoralização da política nacional, né, naquele ano o ex-petista, né, e ex-secretário do PT, Silvio Pereira, firmou um acordo com o Ministério Público para não ser processado no Mensalão. Aí, em troca, ele pediu para cumprir serviços comunitários, como pena aplicada pelo Ministério Público. Ele chegou a ser preso pela Lava Jato em 2016, né? Respondeu o processo em liberdade, e aí o Silvio recebeu, então, entre 2005 e 2014, esse ex-secretário do PT recebeu 50 mil reais de propina vindos do Petrolão. Então ele se envolveu no Mensalão, ganhou presente no Mensalão, ganhou lá no Mensalão uma Land Rover, aquele carrão importado, bonito. E aí depois, em 2016 ele foi preso, conseguiu liberdade, respondeu em liberdade. E aí foi calculado quanto ele recebeu entre o Mensalão e o Petrolão entre 2005 e 2014, 50 mil reais só de propina, fora a Land Rover que ele recebeu da empresa GDK, a empreiteira, empresa envolvida no Petrolão, envolvida no Mensalão. Os recursos foram pagos, esses 50 mil reais foram pagos por diretores da empresa UTC e da Engevix, empresas essas que também estiveram envolvidas tanto no Mensalão quanto no Petrolão. O juiz Luiz Bonar, responsável pela Lava Jato em Curitiba, sentenciou então o Silvio Pereira, conhecido como Silvinho, a 4 anos e 5 meses de prisão em regime inicialmente semiaberto, pelo crime de corrupção passiva. Também foram condenados na mesma toada aí da Lava Jato, foi condenado também por corrupção o ex-diretor da Petrobras, o Renato Duque, também homem forte ligado ao petismo, né, ao governo Dilma, ao governo Lula, nos escândalos da Petrobras, no Mensalão. E também o César Roberto Oliveira, que era sócio administrador da GDK, a empresa que deu a Land Rover de presente para o Silvio Pereira, o Silvinho Pereira, ex-secretário do PT. Tá aí, a situação é essa. E eu me lembro que em 2012, o Lula chegou a dizer o seguinte: não, Mensalão não existiu.
Ele disse a um jornal, em declaração, ex-presidente Lula, não, mensalão nunca existiu. Quer dizer, então o ex-secretário do PT, ex-secretário dele, o Silvio Pereira, mentiu para a justiça. Ou a justiça cometeu um erro, pode ser também, né? Foi o primeiro erro judicial da história política brasileira. O mensalão foi um erro. Tudo que foi apurado pelo Ministério Público, né, na operação do mensalão, tudo que foi apurado, as provas, tá aí, ó, propinas para o PT, tudo isso quer dizer que tudo isso não existiu, né? Foi só uma fantasia da justiça e da população brasileira. Mensalão não existiu, segundo o ex-presidente Lula. Ele foi preso pela Lava Jato e o mensalão não existiu. Olha, então é isso aí, a gente vê as contradições deles a todo momento. As delações premiadas foram muito importantes para a Lava Jato chegar onde chegou. Inclusive de pessoas muito próximas ao ex-presidente Lula. A cúpula nacional do PT, Rui Falcão, depois presidente. Agora, a Gleice Hoffmann, aqui do Paraná. Inclusive a Gleice Hoffmann era uma das que chamavam a Lava Jato de lavajatismo, que nem o Aras falou ontem, né? O Boulos do PSOL, né? Todo esse pessoal da esquerda. Por isso que eu falo que as falas, por isso que eu estou dizendo aqui, que as falas do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, são as mesmas falas do pessoal do PT. Agora a prisão, né? A cadeia não é mais só para aqueles 3P. Aqueles 3Ps que todo mundo fala por aí. Pobre, prostitutas, pretos, não, agora é também para petistas, né? O Petrolão também, ganharam mais alguns P's. Aí, eu quero agradecer a sua participação, pessoal, aqui conosco, nessa manhã, no programa Na Mira da Cidade, 10h16. Léo Zimmer, bom dia, obrigado. Natália dos Reis, lá em Minas Gerais, né? Obrigado, bom dia, por estar ligada conosco. As informações não param, né? Então é isso aí, gente. A Lava Jato sendo criticada pelo Procurador-Geral da República, enquanto isso trabalhando, prendendo, né, corruptos para todo lado. Então não tem porquê, né? Não tem porquê ficar criticando. Trazendo mais uma notícia aqui, 10h17. O novo ministro da Educação já afastou 5 integrantes da equipe anterior, da ala ideológica do Ministério da Educação, e pelo jeito está disposto em colocar à discussão novamente aquilo que já foi falado pelo ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, né? Ele quer acabar com esse conluio de esquerda que tem dentro das universidades, gente. Os professores universitários das universidades públicas, né, estão formando conluios políticos dentro das universidades e pregando a ideologia de esquerda, a ideologia comunista. Eu já falei nesse programa, eu já vi reitor de universidade federal subir em carro de som petista, em carro de som da CUT e desses movimentos de esquerda. Então isso aí, gente, tem que acabar. Eu espero que o novo ministro da Educação, como homem de Deus evangélico, acabe com a máfia das universidades. E ele tá causando um enorme agito no meio acadêmico, né? Ele quer escolher os reitores, a ideia do Abraham Weintraub, que ele foi criticado. Ele quer acabar com esse negócio de professores e conluios de universidades federais ficar escolhendo os reitores conforme ideologia político-partidária. Ele quer acabar com isso. E aí está gerando um conflito. Lógico que vai gerar, né? Tudo que é novo e para o bem da população gera conflito nesse governo. Eu nunca vi. Houve uma reação clara, né? E ele teve contra ele já, no início já da gestão como ministro da Educação. E ele tá lutando, né? Ele quer modificar o sistema educacional brasileiro. É interessante. E eu acho que tem que ser feito, né? Porque
acaba influenciando no ensino dos alunos, não só das redes, das universidades federais, como na rede estadual e municipal de ensino. Os professores defendem ideologia política claramente em salas de aula. Eu sei porque eu vivi isso, desde o meu tempo de estudante, quando eu frequentava a universidade. E olha que eu frequentei a universidade particular, por meio de bolsa, graças a Deus, né? E a gente via, dentro de sala de aula, a gente via com clareza a bandeira política defendida pelos professores. Então tem que acabar. Eu apoio o ministro da Educação, o homem culto, um homem de universidade também, um professor universitário, do grupo Mackenzie, um grupo sério nesse país, no ramo educacional. E eu acho que ele tem que peitar mesmo essa máfia que tem dentro das universidades. Obrigado, Jota Soares, meu amigo, jornalista, repórter. Um abraço, Zimmer. Um abraço para você também. Nosso amigo que está lá na Rádio Galpão da Amizade, na direção geral do outro radialista amigo nosso, Arivaldir, também. Sempre tem seu programa lá, né, Jota Soares? Tem o seu programa toda semana. Traz informações. Um repórter que investiga os fatos. Parabéns pelo seu trabalho. Seja bem-vindo aqui na Web Rádio Cidade Mix, no programa Na Mira da Cidade. Em breve eu quero a sua participação também aqui, Jota Soares, para você comentar comigo alguns assuntos aí importantes do Brasil, né, do Paraná, muito importante. E aí vamos falar um pouquinho das privatizações, né, e continua a ideia, a proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes. Não está sendo fácil para o governo federal promover aí o processo de privatizações pelo Brasil, mas ele está como é que se diz assim, tentando, né, trabalhar nesse assunto. Tem um problema da pandemia que também é um entrave no desenvolvimento hoje de qualquer projeto vindo do governo federal, né? E ele está tentando planejar aí uma forma, né, de fazer aí a reforma tributária. Já mandou a proposta lá para o Congresso Nacional, né? E vai ser feita de forma fatiada a votação da reforma tributária, assunto que começou a ser discutido lá atrás. Já foi mandado em 1995, foi mandado uma proposta de reforma tributária para o Congresso Nacional, né? No governo Fernando Henrique Cardoso, né? E os parlamentares discutiram, mas daí depois foi arquivado. Teve toda aquela questão da CPMF, a volta da CPMF foi debatida em 2007 no governo Lula, né? Voltou à tona. A volta da CPMF não foi bem vista, bem aceita, nem pela população brasileira e nem pelos políticos lá no Congresso Nacional. Teve que ser engavetada a proposta. 2015 a Dilma tentou voltar com a CPMF, porque precisava arrecadar mais recursos para os caixas do governo federal. Também não deu certo, né? A população rejeitou a proposta, e bem no ano que o Brasil passava por uma das maiores crises econômicas que já vistas. Em 2015 foi um ano de caos total. Produção caiu, produção industrial caiu, a inflação começou a voltar, o desemprego altíssimo, milhões de brasileiros desempregados. E aquele ano, 2015, naquele ano a presidente Dilma queria voltar com a CPMF. Fracassou, e é claro que iria fracassar no momento difícil do país. E aí depois, em 2016, o Michel Temer, já no comando da presidência da República, também tentou reavivar a CPMF, mas depois o tema foi deixado de lado e ele viu que não era viável isso, como articulista político que ele ele viu que não era viável mandar uma proposta daquelas para o Congresso Nacional, e daí ficou por isso mesmo. E agora o Paulo Guedes está tentando, sem a CPMF, fazer essa reforma tributária. Tem a questão dele, quer unir alguns impostos, quer simplificar a forma de se cobrar impostos no Brasil, que hoje nós temos tritributação, gente. É tributação em cima de tributação. Você paga 3 tipos de impostos no mesmo produto. Você que me acompanha aí, você sabe, quando você vai comprar um produto no supermercado, você vai pagar, por exemplo, a energia, combustível, 50% é imposto que você paga.
Se o litro da gasolina custa R$ 4, custaria R$ 2 se não tivesse impostos. Então aí essa é a grande diferença. E o ministro Paulo Guedes está se esforçando para fazer passar no Congresso Nacional uma nova proposta de reforma tributária. Está fazendo estudos, né? E aí isso impacta também nos governos estaduais, porque eles precisam entrar nesse debate junto ao governo federal, né? E aqui no Paraná, essas condições de reforma tributária ainda não foram discutidas, está num processo precário, né? E aí tem aquela questão de que o governador Ratinho Júnior prometeu um remédio, né, a comprar vacinas no combate à pandemia, o Covid-19, né? E até agora isso aí não aconteceu, né? E aí tem todo esse processo aí de reforma tributária, um processo delicado que deve ser debatido entre os governadores, o governo federal, o ministro da Economia, para que seja... Porque não adianta ele fazer uma reforma a nível federal e daí nos estados não haver nenhuma mudança. Aí não vai resolver a reforma tributária. Obrigado, J. Soares, ele está agradecendo aqui, né? Muito obrigado por você estar comigo aí nessa manhã, né? Estamos juntos aí. Estamos junto, no rastro da informação, da notícia. Participem conosco sempre. Obrigado a todos que estão participando, né? Se quiserem deixar um bom dia aí, a gente vai falando o nome aqui no ar, né? Quiser fazer seu comentário, tudo que eu estou falando, os assuntos que eu estou trazendo hoje, é muito importante que você que nos acompanha aí dê a sua opinião também. Fale o que você acha do que está acontecendo no Brasil. É muito importante a sua participação. Trazendo mais informações aqui, vamos lá. Agora 10 horas e 26 minutos. Outro detalhe, outra informação que eu trago aqui, já foi falada esses dias atrás. E é muito importante a gente trazer esse assunto aqui. O ex-governador Sérgio Cabral, o rei da corrupção, né, do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ele que foi condenado a mais de 200 anos de prisão na Operação Lava Jato, está tentando fazer um acordo, né, de delação premiada para delatar alguns ministros do Tribunal de Contas da União, né? Então ele que teve inclusive suas joias leiloadas e vendidas por milhões de reais ontem, ouro, diamantes, joias que ele guardava na casa dele. Então, para ver quanto que esse homem não tinha de dinheiro, né? Então, algumas joias dele, ouro e joias, foram recuperados pela justiça, né? E foi colocado à venda, né? Foi feito um leilão para que daí essa verba, esse dinheiro arrecadado com a venda das joias, fosse investido num fundo antidrogas e combate às drogas. E aí esse mesmo Sérgio Cabral diz que ele tem interesse em fazer um acordo de delação premiada para denunciar alguns ministros do Tribunal de Contas da União, né? Lá do Rio de Janeiro, também envolvido com o Poder Legislativo do Rio de Janeiro, né? E lembrando que são 3 hoje os ministros, 3 principais ministros do Tribunal de Contas da União. Os 3 delatados por Cabral seriam o Vital do Rego, né? Lembrando que o Vital do Rego ele é muito influente, já foi deputado federal e senador entre 2007 e 2014. Aí ele denuncia também aqui, além do Vital do Rego, o Bruno Dantas, né? É outro ministro do Tribunal de Contas da União. O Bruno Dantas, ele foi consultor geral, né? Ele foi consultor geral do Senado entre 2007 e 2011. E o Raimundo Carreiro seria o 3º ministro do Tribunal de Contas da União, que seria delatado por Cabral. Ocupou o cargo de subsecretário-geral na mesa do Senado em 1995, nomeado por José Sarney, presidente do Senado, e ele se aposentou como analista legislativo em 2007. Então esse trio parada dura aí do Tribunal de Contas da União estão sendo delatados por Cabral. Bruno Dantas, com 36 anos, seria o mais jovem ministro a ingressar no tribunal, né? Aí o Raimundo Carreiro, também, né, que foi funcionário, como eu disse aqui, o cargo dele dentro do Senado, cargos de confiança no Senado.
E segundo Cabral, os três foram acusados de receber via FEComércio, no Rio de Janeiro, R$ 100.000 por mês para deixar passar algumas obras indicadas pelo Cabral. O Cabral tinha esquema com empreiteiras lá no Rio para realizar obras superfaturadas, e esses três ministros do Tribunal de Contas da União estariam envolvidos no esquema de corrupção no Rio de Janeiro, superfaturamento de obras lá junto com o Cabral, e eles deixavam passar, né, as contas do Cabral lá, o superfaturamento de obras lá no Rio de Janeiro. Eles faziam vistas grossas para favorecer o Cabral e ganhavam R$ 100.000 por mês, uma mesada também, um mensalinho lá do Rio de Janeiro, para ficar do lado do Cabral e deixarem passar aquilo que o Sérgio Cabral queria. Então tá aí, né? Então são os três ministros do Tribunal de Contas da União, envolvido com o poder legislativo, poder estadual do Rio, né? E daí é assim, são todas as pessoas que vão aparecendo aí nesse trabalho de investigação da Força Tarefa da Lava Jato. Então, vale lembrar que a escolha de conselheiros e ministros de tribunais de contas da União e Tribunal de Contas do Estado, como eu já disse aqui, né? O sujeito, a escolha desses candidatos já são carimbados, né? A indicação vem do governador e de deputados, né? A indicação é um prêmio para quem não se reelegeu em seu estado, né? E aí tem esquema político com o governador. O que eles fazem? O que o governador faz? O governador dá um prêmio para esse político que sempre foi fiel a ele. Ou ele vira conselheiro do Tribunal de Contas do Estado ou ministro do Tribunal de Contas da União. Assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal são indicações do presidente. É um prêmio de consolação para o cara que não conseguiu se colocar em lado político nenhum, em cargo político nenhum. Aí ele fica de fora, perde uma eleição, o governador vai lá e é amigo dele e acaba ajeitando para o cara ser conselheiro, faz um acordo com os deputados que vão sabatinar o Tribunal de Contas do Estado, é sabatinado pelos deputados estaduais. Aí existe um acordo. Aqui no Paraná, em 2008, o Roberto Requião, então governador do Paraná, meio que obrigou os deputados estaduais a escolher o irmão dele, o Maurício Requião, como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E tanto é que foi considerado nepotismo na época. Me lembro muito bem disso. O próprio Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal, acabou investigando e chegando a essa conclusão. E tanto é que ele não pôde assumir até hoje. Foi impedido de assumir o cargo de conselheiro no Tribunal de Contas aqui do estado do Paraná. O Maurício Requião, irmão do ex-governador Roberto Requião, que foi acusado de nepotismo, não só uma, como várias vezes. Encheu de pessoas aí da família em cargos públicos, quando ele foi governador do Paraná, entre 2003, né, e 2010. Né, acabou enchendo de parentes. Aí o irmão dele foi a pior indicação de todas, indicado para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Lógico, para fazer todo o esquema de articulação política dentro do Tribunal de Contas do Estado. Assim que funciona. O Fábio Camargo, conselheiro aqui do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, foi escolhido também sob pressão, porque o Beto Richa tinha a maior bancada na Assembleia Legislativa do Paraná. Tudo que ele queria passava, todos os projetos de lei passavam, eram aprovados na Assembleia Legislativa, e o então governador Beto Richa prometeu esse cargo ao Fábio Camargo como negociação política, e ele acabou sendo escolhido. Depois foi até comprovado, eu falei recentemente, foi comprovado que houveram irregularidades no registro de candidatura do Fábio Camargo para disputar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Então, ele também quase que não conseguiu assumir o cargo, brigou na justiça. Ele tem uma influência grande, a família dele é uma família ligada à justiça, né, de juristas importantes, desde o Afonso Camargo, lá o avô dele, um político tradicional no Paraná. Então tem toda essa questão do nepotismo aí, envolvendo também, né, conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e ministros do Tribunal de Contas da União, para aprovar os governadores e até alguns presidentes que passaram pelo Brasil também fizeram esses esquemas, colocar gente de confiança nesses tribunais que julgam as contas federais e estaduais. Porque daí se ele se envolve em corrupção, o governador se envolve em corrupção, ele tem
uma pessoa lá no Tribunal de Contas do Estado para fazer passar as contas deles, mesmo eles estando mesmo estando com as contas irregulares, né? Irregulares. E assim no Tribunal de Contas da União também, que os governadores põem às vezes gente de confiança, o governador que é ligado ao presidente da República, para aprovar suas contas. Então é uma maracutaia sem tamanho. Agora o Sérgio Cabral quer dar uma de bonzinho, de bom moço, e quer fazer essa delação de 3 ministros do Tribunal de Contas da União. Mais um absurdo aí, né? Ele que roubou milhões, faliu o Rio de Janeiro, levou o Rio de Janeiro à falência. Foi um dos ex-governadores cariocas que mais roubou o Rio de Janeiro. A vergonha nacional, Rio de Janeiro. E agora o Witzel está indo pelo mesmo caminho. E o ministro Dias Toffoli querendo defender o Wilson Witzel, falando para os deputados estaduais do Rio de Janeiro não executarem o processo de impeachment contra o Wilson Witzel. São 70 deputados estaduais no Rio de Janeiro. E quase que por unanimidade, todos eles querem tirar o governador Wilson Witzel do poder. Ele que foi juiz, Wilson Witzel. O povo do Rio de Janeiro votou no Witzel achando que tudo iria mudar. E está aí, envolvido em corrupção. Corrupção no Rio de Janeiro, nos governos do Rio de Janeiro, vem desde 1994. Todos os ex-governadores. Antony Garotinho, Rosinha Garotinha. Todos eles. Pezão, Cabral. A maioria dos ex-governadores do Rio de Janeiro estiveram envolvidos em corrupção. E tá aí. Mais um agora. Vou te contar uma coisa. Até comentava isso esses dias com um companheiro de rádio, comunicador. E o Cabral com mais de 280 anos nas costas de condenação. E não foi. E tá aí, ó. Querendo ainda falar, acusar outras pessoas, fazer delação. É importante a delação. Lógico. É um ponto de apoio nas investigações da Lava Jato. Porém, é preciso também o Ministério Público punir. O Supremo tem que, em vez do Supremo Tribunal Federal ficar querendo administrar o Brasil no lugar do presidente, tem que punir toda essa gente. E manter na cadeia. O Supremo Tribunal Federal, gente, com a pandemia do coronavírus, eles libertaram nada mais, nada menos do que 34.500 presos por causa da pandemia, alegando que estão no grupo de risco. São idosos, políticos idosos presos pela Lava Jato, estão sendo liberados por causa da pandemia do coronavírus. Estão alegando que os presídios não têm condições sanitárias para manter presos esses corruptos. Estão soltando chefes de facções do PCC de São Paulo, do Rio de Janeiro. Estão soltando todos os bandidos da pior espécie. Foi determinado pelo ministro Edson Fachin anunciada a liberdade aos bandidos por conta do coronavírus, para evitar aglomerações nas cadeias. É isso que o Supremo está fazendo. Em vez de prender os condenados pela Lava Jato, eles estão soltando os que já estão presos. Mais de 30 mil pessoas, bandidos, corruptos da pior espécie, reincidentes no crime. Eu cito um aqui, chefe do PCC em São Paulo, perigosíssimo, procurado pela justiça, tinha sido preso e foi solto. Leonardo Vício Batatinha. Ele matou um promotor público de São Paulo em 2003, esse bandido. Ele entrou pela primeira vez, foi preso pela primeira vez, entrou no sistema carcerário brasileiro em 1996. 2003 matou o promotor de justiça. Comando PCC de São Paulo. Tá lá, tá solto. É um dos que foram soltos por determinação do Supremo Tribunal Federal. Como é que a gente vai consertar um país desse? Aí vem o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, criticar a Lava Jato.
Criticar a forma com que está sendo conduzida as investigações da Lava Jato. Em criticar. O ministro da Justiça está fazendo um ótimo trabalho. Polícia Federal. Força Tarefa em Curitiba. E aí, tá aí, ó. O Supremo vai lá e solta bandido. Vergonha, gente. Vergonha. Sérgio Cabral, 280 anos de prisão, condenação pela Lava Jato. Faliu o Rio de Janeiro, roubou até não querer mais. Teve suas joias, ouro, diamantes, apreendidos pela polícia. Aí, é isso aí, gente. E aí vem o procurador aí criticar a Lava Jato, né? Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Esse é o Brasil que a gente vive hoje. Esse é o Brasil da desordem. O Brasil que em vez de punir, deixa impune as pessoas. Quero agradecer a sua audiência. Estamos já chegando aí ao final, nos últimos momentos aí do programa, né? Os últimos minutos do programa. Agradeço a sua participação, né? Você que está conosco agora, né? Programa Na Mira da Cidade. Muito importante a sua participação. E espero contar sempre, né? Com todos aí. Estamos sempre trazendo aqui as informações que são muito importantes para a população brasileira, né? E daí eu quero falar também sobre a educação, voltar a falar sobre mais um assunto antes de encerrar o nosso programa de hoje, né? Sobre o Fundeb, né? Está acontecendo aí, os educadores estão vendo com bons olhos também o Fundeb, né? Porque daí vai melhorar muito a educação básica, aquele programa de atenção maior à educação básica dada pelo governo federal. E muitos educadores, aí, professores, estão vendo como bom esse projeto, né? Pode tirar aí 46% das cidades do subfinanciamento do setor educacional, né? O Fundeb vai possibilitar uma alta de 55% no gasto mínimo por aluno. O gasto mínimo por aluno hoje de R$ reais de cada R$ 10 investidos na educação básica. Então tem uma cota que é gasta com os alunos, com o bem-estar dos alunos. E com o Fundeb vai aumentar de 4 para 10. Né? E um dos países que mais investiram em educação, apesar de não parecer isso, mas o Brasil foi um dos países que mais se investiu em educação nas últimas décadas, com um percentual alto do PIB, da nossa riqueza interna, né? Investiu como se fosse um país rico, mas só investiu o dinheiro e o dinheiro foi para outro lado, né? Porque não foi aplicado em melhorias na educação básica, na educação de ensino superior. Então existe muitos desafios para o novo ministro da Educação, né? O Dr. Milton Ribeiro. Ele vai ter que investir muito ainda na educação, e o Fundeb é uma boa iniciativa, né? Pode dar certo, né? E esperamos que funcione mesmo o Fundeb e que venha que essa proposta de escolha de reitores que pode ser feita pelo Ministério da Educação também seja uma grande mudança no nosso sistema educacional brasileiro. Espero mesmo que faça toda a diferença. 9h37, 9h37. Existe uma pressão muito grande na rede pública, né, em função da migração de muitos à área privada da educação, de muitos alunos que saíram da rede pública por causa da pandemia foram para a educação privada, né, em função da crise. As escolas de educação infantil tiveram 40% de cancelamento das suas matrículas no período da pandemia, que vem aí desde março até agora. Então é um dado importante, né? Imagina, quase a metade dos alunos das escolas particulares migraram para a escola pública por não